Olá pessoal, na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre a evolução temporal de pacotes na mecânica quântica, para funções de onda na mecânica quântica. E para isso eu vou usar como exemplo o método do split operator. Em alguns livros e referências vocês podem achar como split step, é a mesma coisa, split operator ou split step. A gente já viu em cursos anteriores, em aulas anteriores e nesse curso mesmo, o método de Euler para resolver equações diferenciais, Runge-Kutta e diversos outros métodos para resolver EDOs. Então aqui eu vou fugir um pouco desses métodos, que também podem ser utilizados para resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo. E eu vou optar por usar o split operator porque na aula passada a gente acabou de ver as técnicas de transformada de Fourier. Então aqui eu já vou assumir que a gente já viu transformada de Fourier, já tem a base, dos fundamentos da transformada de Fourier numérica conhecidos. Então para usar o split operator de forma eficiente, a gente precisa usar a transformada de Fourier. Algumas das coisas que eu vou falar aqui nessa aula vão além do split operator. Então, nessa parte de transformada de Fourier para representar a ação de operadores na função de onda, esse trecho que eu vou falar nessa aula vale também para implementações da evolução temporal usando Runge-Kutta e outros métodos mais tradicionais. Tá? O split operator tem a vantagem de que ele ocupa quase nada de memória, tá? Porque você não precisa representar a matriz do Hamiltoniano, basta representar a ação do operador na função de onda, não é necessário representar a matriz e isso reduz bastante o uso da memória. Então ele se torna muito interessante quando você quer fazer esse tipo de evolução temporal em 2 ou 3 dimensões, certo? Porque você reduz bastante o uso de memória. Bom, então, para estabelecer o nosso problema, lembrando que no curso a gente está usando h barra e m igual a 1, unidades de Rydberg ou unidades atômicas, dependendo da escolha aqui do fator meio. E o que a gente quer agora é resolver então a equação de Schrödinger nesta forma. Coloquei o h barra igual a 1 aqui, Então, I vezes a derivada temporal do psi é igual a h psi, onde nosso h a gente está considerando um caso simples. Aqui eu estou escrevendo para um caso simples unidimensional, com potencial v de x. Equação de Schrödinger simples, A mais simples possível. O caso bidimensional eu vou discutir na próxima aula, na aula síncrona, tá? Tem pequenas diferenças da implementação desse caso 1D para o caso 2D. Isso eu vou deixar para a aula síncrona para a gente ver alguns detalhes. Então agora o nosso objetivo é resolver esta equação aqui. Bom, a gente vai fazer isso para o caso 1D, então tudo que eu vou falar aqui é aplicado para o caso 1D. Então aqui nesse caso eu fiz uma simulação de uma dupla barreira. Então aqui eu tenho a posição x e o tempo t. Então, as cores é o módulo ao quadrado da função de onda evoluindo no tempo. Então eu coloquei um pacote que começou lá longe, acho que em menos 250 eu coloquei no início dele, pacote gaussiano com uma certa largura. E esse pacote vai avançando no tempo até que ele chega numa barreira. Eu tenho uma barreira aqui em menos 50 e uma barreira aqui em mais 50. Então quando ele chega na barreira ele reflete, mas tem uma porcentagem dele que tunela. E aí ele tunelou, vai até a outra barreira. Chegou na outra barreira, uma porcentagem reflete e uma porcentagem tunela. Aí essa porcentagem que refletiu vai fazendo múltiplas reflexões aqui dentro. Acho que dá para ver aí no vídeo, E a cada reflexão uma porcentagem também consegue tunelar para fora, então vai se perdendo. E essa sequência de múltiplas reflexões é o que a gente viu lá em ótica, Vocês devem ter visto lá em ótica e em quântica também, como as reflexões de Fabry-Perot, que sobre certas condições a soma destas ondas transmitidas vão entrar em ressonância e levar a um pico de transmissão. Em 2 dimensões, a gente vai ver a partir da próxima aula, mas eu já vou mostrar alguns resultados, a gente pode simular a dupla fenda em 2 dimensões. É uma simulação bem interessante. Aqui eu peguei um post da revista Quanta Magazine, que está muito bem feita essa simulação, com alta resolução, com um passo temporal bem fininho. O que eu vou mostrar no final, eu fui um pouco mais preguiçoso na parte numérica aqui, e rodei com uma resolução um pouquinho mais baixa, mas é o mesmo resultado, tá?
Depois na aula a gente tenta fazer ficar mais bonitinha, igual a deles aqui, a simulação da dupla fenda em 2 dimensões. Bom, como é que a gente vai fazer isso então? Então, de novo aqui, vou colocar aqui as equações que a gente quer resolver para ter em mente. Lembrando que, a princípio, existe uma solução formal para essa equação. Então, aqui veja que eu estou considerando que o meu potencial não depende do tempo, por enquanto, pelo menos. Tá? Então, quando o potencial não depende do tempo, ou seja, meu hamiltoniano não depende do tempo, é possível escrever uma solução exata, formal, na forma de um operador de evolução temporal U de t e 0, atuando numa condição inicial, psi de x e 0, onde esse operador de evolução temporal é simplesmente a exponencial do hamiltoniano, menos IHT, lembrando que o H barra é 1 aqui na minha escolha de unidades. Então essa aqui é a solução formal. O problema é que escrever a exponencial do hamiltoniano, o que significa a exponencial de um operador hamiltoniano, ou se eu tiver numa representação matricial desse operador, o que significa a exponencial da matriz? A exponencial da matriz ou do operador ela é definida a partir da série de Taylor da exponencial. Então é 1 menos IHT menos h quadrado t quadrado sobre 2 e assim por diante. Então é uma soma de várias operações. Né? Então nem sempre é prático ou preciso escrever a exponencial do operador. Nem sempre é fácil. É um dos problemas matemáticos, numéricos, mais complicados, de fato, conseguir uma representação matricial numérica para a exponencial de um operador qualquer, de uma matriz qualquer. Para casos simples é fácil, mas rapidamente se torna algo muito complicado. E como a gente está lidando aqui com sistemas extensos, esse hamiltoniano numa representação matricial tipicamente vai ser matrizes 100 por 100, 200 por 200, 1000 por 1000, e aí a exponencial dessas coisas pode ser bastante complicado de calcular numericamente. Então, apesar de ter a solução exata, nem sempre ela é prática de implementar. Então, como é que a gente pode resolver essa equação? Bom, o primeiro caso é, de fato, o caso mais simples, que é a expansão nos autovetores. Então, se você consegue diagonalizar esse hamiltoniano, seja analiticamente, seja numericamente, de alguma forma, então você consegue. Então, vamos definir que eu tenho o hamiltoniano na sua forma de autoproblema, né? Então, aqui o psi é a autofunção, n é a autoenergia. Nesse caso, eu consigo escrever a solução psi de x e t como uma soma de um coeficiente Cn. A dependência temporal vem para a exponencial, que é basicamente consequência dessa evolução temporal aqui, né? Só que troca o operador hamiltoniano pela energia En e a autofunção φn. Então, essa aqui é a solução exata. Vocês devem ter usado esse tipo de solução exata para resolver outros problemas. Por exemplo, uma onda na corda, a gente resolve desta forma, lá em Física 2. Em Eletromag, as evoluções do campo eletromagnético num guia de ondas também usa esse tipo de abordagem para resolver, onde no lugar da energia aparece os modos normais. Né? Então essa é a solução exata. E a condição inicial, né, psi de x e 0, é dado por isso daqui, basta colocar o t igual a 0, onde os coeficientes Cn você extrai da ortogonalidade dos φn, né, fazendo essa integração aqui. Então essa daqui seria a solução mais prática, caso você seja capaz de calcular os autovalores dos autovetores. Quando que é possível calcular os autovalores dos autovetores? Bom, se você tem as soluções analíticas, né, muito prático, ou se você quiser soluções numéricas, aí você tem que tomar cuidado com as condições de contorno. Então, quando você vai resolver o hamiltoniano numericamente, tipicamente a gente tem condição de contorno periódica ou condição de contorno de poço infinito. Essas são as duas mais tradicionais, né? As condições fechadas e abertas. É possível usar outras condições de contorno dependendo do método que você vai utilizar, mas essas duas são as mais tradicionais. Então, se nenhuma dessas duas condições de contorno te satisfaz, aí é um problema, você não vai conseguir diagonalizar esse hamiltoniano. Mas se uma dessas duas te satisfaz, é prático você então diagonalizar o hamiltoniano, obter um espectro, né? E a partir desse espectro fazer essa somatória, certo? Aí vem uma questão de eficiência. Você consegue expressar esse hamiltoniano como uma matriz de forma eficiente para diagonalizar? Ou vai utilizar método de Lanczos, vai usar algum método iterativo para diagonalizar? Lembrando que se é uma evolução temporal, tipicamente você vai precisar de muitas funções de onda, por um caso geral. Para alguns casos particulares, talvez você queira só algumas funções de onda.
Então, quando é possível trabalhar na base de autovalores e autovetores, esse método é de longe o mais eficiente. Tá? Então, a gente vai considerar agora situações onde esse método não é o mais eficiente. A segunda opção é o método das diferenças finitas nas suas diversas formas. Euler, Crank-Nicolson, Runge-Kutta, né? E por aí vai. Só para ilustrar aqui, o método de Euler, eu tomaria a derivada temporal usando a derivada para frente. Então, psi de t mais ΔT menos psi de t dividido por ΔT. O problema deste método, ou do método de Runge-Kutta de forma equivalente, é que essa representação da derivada temporal leva a um operador de evolução temporal que não é unitário, porque a derivada ela é explicitamente para frente, ela não é simétrica. Né? Essa quebra de simetria da derivada, ela leva a uma evolução temporal que não é unitária, mais que isso, ela quebra efetivamente a reversão temporal, se não me engano. Quebra a reversão temporal. Você vai ter um ganho de energia também no sistema, dependendo das condições que você utilizar. Certo? Isso vale tanto para Euler quanto para Runge-Kutta. Claro que em Runge-Kutta, por ser um método de quarta ordem, os efeitos desta falha são menores. Então, se você usar um passo temporal bem fininho, eles são adequados. Tá? Aí o passo tem que ser bem fino. No livro que a gente está usando como referência e no paper que eu mandei para vocês, do autor Soriano, ele discute como escolher esse ΔT para você ter precisão nos cálculos. Tá? E tem que ser bastante fino esse ΔT para ter bom resultado. Bom, o outro método que é discutido no livro, texto nosso, é um método de Crank-Nicolson, que recupera a unitariedade do operador de evolução temporal, mas requer que você saiba implementar a inversa do hamiltoniano. E isso quase nunca é verdade. Tá? É uma situação um pouco complicada calcular a inversa do hamiltoniano para o caso geral. Então a gente não vai usar Crank-Nicolson nesse curso. Uma outra coisa é que aqui eu estou falando de diferenças finitas aplicadas à derivada temporal, mas eu tenho aqui também a derivada espacial, né? A Laplaciana, a derivada segunda em x aqui. Como que eu vou representar essa derivada segunda? Então eu posso também usar diferenças finitas, ou eu posso usar a transformada de Fourier. A gente viu que uma das propriedades da transformada de Fourier é realmente a implementação fácil de derivadas, usando os fundamentos da transformada de Fourier. Então, por essa técnica aqui, eu jamais preciso representar o meu hamiltoniano na forma de uma matriz. Basta eu representar a ação do operador na função de onda. A ação de V na função de onda é trivial, a gente vai ver daqui a pouco. E a ação da derivada na função de onda você tira através da transformada de Fourier. É calcular a segunda derivada da função de onda usando transformada de Fourier. Certo? Eu não vou falar sobre a parte numérica de Fourier, mas eu vou ilustrar essas ações aqui dos operadores na função de onda já. Bom, e então agora o método que a gente vai realmente utilizar é o método do split operator ou split step combinado com transformadas de Fourier. Então a ideia é a seguinte, a gente vai pegar o hamiltoniano nosso e vamos escrever ele com uma combinação de dois termos. Um termo que só depende de K, que é a energia cinética, que é o termo da derivada, né? Lembrando que K é menos I vezes a derivada. Então é um termo que só depende da derivada, o HK, e o Hx é um termo que só depende do potencial. Então nesse caso o Hx é só o V mesmo. O que é importante aqui de notar é que HK, como a HK depende da derivada e Hx depende da coordenada, HK e Hx não comutam. Consequentemente, a exponencial de HK mais Hx não vai ser só o produto da exponencial de H vezes a exponencial de Hx. Certo? A quebra dessa exponencial não é trivial e o truque do método split operator é usar esta forma aproximada. Então a exponencial de menos IH ΔT, então aqui eu estou assumindo um passo temporal apenas curto, vai ser aproximadamente dada por esta expressão aqui. É uma exponencial no operador Hx por meio passo temporal, exponencial no HK de um passo temporal e exponencial no Hx de novo de meio passo temporal. Veja que eu não posso juntar esse com esse, né, os dois extremos, porque os operadores não comutam. Esta aproximação ela é correta até a ordem 3 no passo. Tá? No livro tem uma expressão mais completa para análise de ordem desse cara aqui, e eu vou passar como exercício para vocês fazer a comparação
da exponencial exata até terceira ou quarta ordem com a exponencial aproximada. Vocês vão ver que até segunda ordem as duas coincidem e é lá em terceira ordem que vai surgir uma diferença. Uma contazinha fácil de expandir isso aqui em série de Taylor. Tá? Tomar cuidado que as coisas não comutam. Então, a exponencial ela é correta até a ordem ΔT ao cubo. Mas como a gente vai fazer uma integração no tempo, né, para fazer a evolução temporal, o nosso resultado final vai ser correto até a ordem ΔT quadrado. Então a gente fala que o erro local é ΔT ao cubo e o erro global do resultado é a ordem ΔT quadrado. Não é ótimo, dá para fazer split operator com ordens maiores, mas aí as expressões ficam mais complicadas. Mas assim, para nós, pelo menos para ilustrar o método, é suficiente. Bom, então a vantagem desse método é que cada exponencial depende só da derivada ou só da coordenada. Então a gente consegue trabalhar elas em representações onde elas sempre são equivalentes a matrizes diagonais. Então na representação espacial hx é só o potencial, naturalmente, perdão, na representação de coordenadas hx é só o potencial, naturalmente é diagonal, e hk é uma derivada, que não vai ser diagonal na representação de coordenadas, vai ser aquela matriz tridiagonal, né? Mas na representação do espaço recíproco, do espaço K, essa matriz vai ser diagonal. Então o truque para implementar o split operator é ficar trocando espaço. Vamos sair do espaço de coordenadas x para o espaço dual, para o espaço recíproco K, né? E a troca de um para o outro garante que a operação que eu estou fazendo sempre é representada por um hamiltoniano que é equivalente a uma matriz diagonal. Então esse é o truque do split operator. Para a gente tentar entender isso, vamos fazer passo a passo. Tá? Então, só para resumir aqui, a ideia é que a gente quer usar, então, representar o nosso operador de evolução temporal por um passo ΔT nesta forma do split operator, exponencial de hx meio passo, hk passo inteiro, hx meio passo, para calcular a evolução do psi de t para t mais ΔT. Bom, então o que a gente vai fazer é split it, né? Vamos quebrar split operator porque a gente está dividindo em etapas, né? Dividindo essa exponencial em trechos. Então, a ação, né, do operador de evolução temporal na nossa função de onda, acabei de notar que está ao contrário aqui, né? Tem uma bobeirinha aqui, depois corrijo mais para frente. Vai ser isso daqui. Então é a evolução temporal do hx ΔT sobre 2, hk ΔT, hx ΔT sobre 2, atuando na função de onda. Vamos focar primeiro neste trecho aqui, tá? Na exponencial de hx ΔT sobre 2 atuando na função de onda. Então vou deixar em verde aqui que a gente só vai trabalhar neste cara aqui por enquanto. Então veja, aqui eu vou trabalhar na representação x. Então o hx é só o meu potencial v de x. E a gente já viu lá no método de diferenças finitas que a representação do potencial nesta base é uma representação diagonal, onde aqui eu estou representando por V0, V1, V2 o potencial calculado em x0, x1, x2, x3, né, na sua forma discretizada, nas coordenadas discretas de x. Então a ação deste potencial na função de onda vai ser representada por esta matriz. Mas se o V é uma matriz diagonal, a exponencial da matriz é só a exponencial da diagonal, trivialmente. Se não fosse diagonal, não seria isso, porque teria que fazer a expansão em série de Taylor, hein? Tomar cuidado. Então, como o V é diagonal, ele é trivialmente só a exponencial termo a termo do potencial em cada coordenada x0, x1, x2. Consequentemente, a ação do operador na função de onda, eu nem preciso representar a matriz. Vai ser o primeiro termo da matriz vezes o primeiro termo da função de onda, o segundo vezes o segundo e assim por diante. Então eu tenho aqui a exponencial de V0 vezes π0, onde aqui os índices de novo estão representando as coordenadas x0, x1, x2, certo? E até o final, de 0 até o nosso último ponto. Eu vou chamar esse objeto aqui, ó, a exponencial do potencial com meio passo vezes a função de onda original, de a de x. Eu vou substituir esse objeto que está em verde por a de x e t. Tá? Lembrando que eu estou sempre pensando aqui no x como uma coordenada discreta. Isso está implícito na aula de hoje.
Tá. Então, fazendo a substituição, agora a gente tem um segundo problema, que é calcular a ação do operador HK neste A de x e t. Bom, como é que a gente faz isso? Marcando aqui em vermelho, nosso objetivo agora é calcular esse trecho. Bom, o nosso operador HK, se eu estiver trabalhando no espaço de coordenadas, ele é a segunda derivada com relação a x, vai ter aquela forma tridiagonal que não vai ser útil para a gente, porque a exponencial, ainda que a forma tridiagonal ocupe pouca memória, ela tem uma forma simples, a exponencial dela não é uma matriz esparsa, é uma matriz bem mais cheia. Tá? Então não dá para você simplesmente calcular a exponencial de HK nesta representação. Agora, se a gente fizer a transformada de Fourier desse objeto, né, a transformada de Fourier da derivada é só menos k quadrado. A derivada segunda, né, é menos k quadrado. E o nosso HK fica meio de k quadrado. Diagonal. Certo? Então, a gente vai usar esse fato. Então, para calcular o resultado da exponencial de HK ΔT em A de x e t, eu vou trabalhar no espaço recíproco. Então, aqui o HK til é a transformada de Fourier de HK e A til de K é a transformada de Fourier de A de x e t. Nesta representação, esse objeto é diagonal, e depois de fazer essa operação no espaço recíproco, eu calculo a transformada de Fourier inversa para voltar para o espaço real, que é o que eu quero. Eu quero trabalhar no final no espaço real. Né? Então, só chamando a atenção aqui que agora o HK é k quadrado sobre 2 é diagonal, e o A til é a transformada de Fourier do A. Né? Então a ação, veja, aqui desse trecho em vermelho, no espaço recíproco, a ação de HK til em A til vai ser a exponencial de k0 ao quadrado, k1 ao quadrado, atuando em A0 e A1. Neste caso aqui, os índices 0 e 1 representam o k discreto. K0, K1, K2, tá? De acordo com a ordem, daquela ordem da dente de serra da transformada de Fourier para os Ks. Né? Então esse K0 e K1 são os índices do K agora, e não os índices do X. Eu estou trabalhando no espaço recíproco. Este objeto aqui, então, eu vou chamar de B til de K e T, que seria este cara aqui. E a transformada inversa de B til de K e T vai ser o B de X e T. Ok? Que é este cara aqui. Então, calculei agora o B de X e T. Então, eu tenho agora esta expressão. Agora falta eu calcular a exponencial de Hx, passo sobre 2, em B de X e T. Mas esse eu já sei, é igual à primeira etapa, né? É o Hx na representação do espaço de coordenadas, do espaço x, ele é diagonal, então a ação dele é trivial, só multiplicar cada componente do b no espaço de coordenadas pela exponencial de v de x0, v de x1 e assim por diante. Então essa é igual à primeira parte. Ok? Com isso a gente obtém o nosso psi de x e t mais ΔT, lembrando que aqui tem um errinho, né? Tá. Então aqui, só para sumarizar o que a gente obteve, então a nossa operação de evolução temporal é dada por este objeto aqui, onde a primeira etapa eu chamei de A, aí neste A eu atuo com esse cara e obtenho o B, e eu atuo com este cara no B para obter a solução final. Então se eu quebrar em etapas, meu primeiro objetivo é calcular o A de x e t, como sendo uma exponencial trivial deste cara aqui atuando no psi de x. Depois eu faço a transformada de Fourier do A para obter o A til. Com o A til eu atuo o HK til no A til, de novo diagonal, trivial, para obter o B til. E uso a transformada inversa para sair do B til e voltar para o B de x e t. E desse B de x e t eu atuo de novo trivialmente no espaço de coordenadas com Hx para obter a minha solução. De novo aqui ficou sobrando, ficou errado. Tá? Então para obter o meu psi de x e t mais ΔT. É isso. Essa é a técnica. Então a implementação numérica segue basicamente essas linhas aqui. Tá? Tem que criar uma função organizada que recebe os parâmetros e opera de forma estruturada. Mas a ideia é essa. E o desafio de vocês é de fato fazer a implementação prática deste objeto. Tá? Bom, para ilustrar os resultados, então aqui eu chamo de novo o meu caso da dupla barreira em uma dimensão. Isso aqui eu já expliquei, né? Tem um pacote de onda que está subindo aqui, chega na barreira, reflete e desce, uma porcentagem transmite, chega na outra barreira, uma porcentagem transmite, uma porcentagem reflete. Aí aqui entre as barreiras eu tenho múltiplas reflexões e
a cada reflexão tem uma probabilidade de transmissão e o pacote aos poucos vai se perdendo. Então esse é um caso legal de implementar, verificar se está tudo em ordem. E o outro caso, os outros casos que eu quero mostrar, aqui eu já vou mostrar o caso bidimensional para motivar vocês, mas os detalhes da implementação bidimensional a gente vai ver na próxima aula, na aula síncrona, não vai estar gravado. Tá? Então aqui eu fiz a simulação, aqui é a coordenada X, coordenada Y, e aqui eu estou trabalhando com a fenda simples. Então aqui eu esqueci de desenhar, mas aqui eu tenho, aqui no meio eu tenho uma fenda simples, vai ficar claro na hora que eu ligar aqui o vídeo, vocês vão ver aonde a fenda vai estar. Tá? Então eu tenho uma fenda simples aqui, tem aqui um pacote gaussiano que vai avançar no tempo para a direita, ele tem uma velocidade inicial, ele vai avançar para a direita, vai chegar na fenda simples e vai difratar, e uma porcentagem dele vai refletir também. Né? A gente não costuma falar da reflexão quando fala de fendas, né? Mas claro que uma parte transmite, uma parte reflete. Então aqui vocês vão ver a reflexão vai aparecer de fato a difração através de uma fenda, e se vocês prestarem bastante atenção, não está muito claro no vídeo, mas vocês vão ver o segundo pico de difração aparecendo aqui em cima, mas está bem fraquinho. Tá? O que vai ficar mais claro é o primeiro pico de difração. E tenta não prestar muita atenção no que está refletido, que é interessante, mas para entender aqui o fenômeno, a gente costuma olhar só para o lado direito aqui, que é a transmissão. Né? Então vou dar um play aqui. Olha lá. Tá aí, viram? Note que, veja que, eu vou voltar aqui para vocês verem, perceba que esse trecho que apareceu aqui, ó, é o trecho refletido. O pacote passou pela fenda, uma parte transmitiu, uma parte refletiu, só que como eu estou usando o transformador de Fourier, o meu sistema é periódico. Então a parte que refletiu passou por essa fronteira e voltou por aqui e virou esses 3 picos aqui. E a parte que transmitiu veio para cá, agora está aqui, que é periódico. Então deixa eu voltar, vou dar play de novo para vocês darem uma olhada. Olha lá. Certo? E aqui o caso da dupla fenda agora. Então no caso da dupla fenda, mesma história, mesmo pacote, vai atravessar uma dupla fenda, uma parte vai transmitir, vocês vão ver as franjas de interferência aparecendo, e depois ele vai, né, por causa da condição periódica, vai voltar pelo outro lado. Vamos lá. Tá aí. Então mais uma vez, as franjas de interferência. E é isso aí. Então esse resultado foi obtido com esse método. Os detalhes da implementação a gente vai ver na próxima aula síncrona, mas vocês podem já tentar ir brincando, fazer algumas simulações unidimensionais. Eu recomendo vocês começarem sem nenhum potencial, né, só com a energia cinética e um pacote gaussiano se movendo para vocês verem o pacote, né, de fato se deslocando. Ele vai deslocar e vai abrir de amplitude. Isso é uma solução exata, na verdade. A gente vai ver na aula que vem também, vou passar como lista de exercício, vocês resolverem a evolução temporal exata de um pacote gaussiano se movendo e difundindo, né, e abrindo. Está na Wikipedia a solução, na prática. Tá? Eles vão só reproduzir as contas que estão lá. Depois coloca uma barreira. Então, quando colocar a barreira, você tem que ver o pacote batendo e refletindo com uma pequena probabilidade de transmissão. Se você variar a largura e a altura da barreira, você vai ver a probabilidade de transmissão aumentando ou diminuindo, ou seja, vai ver uma porcentagem maior do pacote passando, uma porcentagem menor refletindo. Vocês podem brincar com os parâmetros para ver o fenômeno acontecer. E depois podem tentar fazer com a dupla barreira para ver as múltiplas reflexões. Isso tudo em uma dimensão. E aí em 2 dimensões esses 2 casos, a fenda simples e a fenda dupla. Vamos tentar só melhorar os parâmetros aqui, fazer um sistema um pouquinho maior, uma resolução espacial um pouco melhor, escolher os parâmetros para a evolução ficar um pouco mais bonita e fazer ela grande o suficiente para evitar esses efeitos da condição periódica de contorno. Tá ok? É isso. Por hoje é só, gente. Então, vamos implementar agora e qualquer dúvida, me procurem.